Boa noite. Oi, Bruna. Oi, Pati. A Daisy. E aí, gente? Vão entrando, vão entrando. Daqui a pouquinho a Verônica já entra também. Oiê! Vamos esperando a nossa convidada. A Melissa, oi! Opa, que eu vou ter que desligar o meu WhatsApp aqui que tá bombando. Hoje, então, a gente vai conversar sobre adoção. Então, pode ser que tenha gente nova por aqui, né, que se interessa por esse tema e que talvez não tenha vindo nas outras lives. Então, sejam bem-vindos. Eu acho que é a Betina ali, que legal. Então, sejam bem-vindos. Quem nunca veio e também quem veio já nas outras, quem está participando já de outras. Então, muito obrigada e bem-vindo de novo. Olha o Fran! E aí, Fran? Que legal! Então, hoje a gente vai conversar com a Verônica, né? Ela deve estar chegando aí. Vamos esperando. A gente tem alguns assuntos bem legais para conversar com ela. A gente vai conversar sobre a motivação para adoção, as motivações, né? O papel aí da criança nessa família. Tem bastante gente aí que tem muita experiência com adoção, que eu tô vendo, né? Podem contribuir com a gente pelo chat. Estamos. Vamos ver se a Verônica tá vindo aqui. Ainda não. Esperando. Vão chegando, vão ficando. Vamos esperar um pouquinho mais pra gente ter uma convidada do dia. O telefone, graças a Deus, ela resolveu. Deixa eu só ver aqui se ela vai conseguir entrar. Só um pouquinho, gente. Estamos resolvendo. Vamos ver, não chegou ainda. Vamos lá. Ela tá se achando. É a primeira live da Verônica. É sempre é sempre um aprendizado, né, gente? A gente está aprendendo muitas coisas aí nesse período. Olha, chegou! Pronto. Veio esse convite. Ahá! Ah, finalmente! É a primeira live, né? Cheguei! Sim, minha primeira Ah! live. Que bom! É uma honra! A honra é minha. Ai, nossa. Que É legal, querida. um Que bom. espaço muito especial esse que tu construiu, né? Que tá construindo. Muito legal É. mesmo. Estou construindo com as amigas e amigos, né? Os colegas e gente tão boa que está participando disso tudo. Então tá muito legal. Essas lives aí, as nossas lives estão super bacanas. Sim, Eu um tô bem espaço contente.
bem privilegiado, né? De discussão, de Uhum. troca, né? De conteúdo. Muito bom. E temas tão relevantes, né, Verônica? Então, Sim. deixa eu já. Bom, já dei boa noite para todos. Eu estava aqui dando boa noite, agradecendo a presença de todo mundo, né? Para quem não me conhece, eu sou a Cátula, sou produtora de conteúdo aqui do canal e sou psicóloga judiciária. Então, hoje eu recebo uma colega, né? Uma colega minha de tribunal. Então, é muito bom, né, receber uma colega aí que tem tanta experiência nesse tema especificamente que a gente vai conversar hoje, que é sobre adoção. Essa é a nossa quinta live já, né? E eu só tenho É, essa e mais bastante, uma. né? Só tem essa e mais uma. Então, que é na segunda-feira que vem com a Analice e sobre ato infracional, também super interessante, né? E então está acabando, né? Então vamos aproveitar para conversar bastante. A hora passa tão rápido, Verônica, tão rápido que eu nem vejo Pois passar. é. Então, essas lives elas foram feitas para gente conversar sobre os 30 anos do ECA, né? Também os progressos, os avanços que a gente teve nesse período, os direitos da criança e também como lançamento, né? Como lançamento do meu e-book que trata de todos esses temas, né? Então, essa é a quinta live e fala do quinto capítulo do nosso e-book aqui do canal. Então, hoje a gente está recebendo a Verônica Chaves. Ela é psicóloga, né? Mestre em Psicologia do Desenvolvimento pela URGS, psicóloga judiciária trabalhando no Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre. Né? Ela tem experiência na área de psicologia, psicologia jurídica, psicologia do desenvolvimento, trabalha muito nesse tema da adoção, né? E a minha colega, a gente divide uma disciplina, né, Verônica, na Sim. especialização em psicologia jurídica, dividimos a disciplina, então é tão legal. E que bom estar aqui contigo hoje. Eu quero então que tu possa trazer a tua experiência, se tu quiser complementar também a tua apresentação, fica à vontade e traz aí um pouco de como é essa história, tua história com a adoção. Pois é, a minha história com a adoção é uma história muito comprida, né? Então, já estou há bastante tempo, né, no judiciário trabalhando com isso. E muito grata a toda a construção que eu tive ao longo da minha carreira, assim, né? Eu me sinto uma grande herdeira de pessoas que foram importantíssimas na minha formação, né? Então, eu comecei em uma época em que a gente nem falava muito de psicologia jurídica, era uma coisa que, na verdade, ainda nem existia. Era muito estranho. A gente foi construindo ao longo do tempo essa identidade de que mesmo, né? O que mesmo a gente fazia nesse espaço tão complexo, tão duro que é o judiciário. E foi uma longa caminhada, assim, eu tive companheiras bem importantes nesse processo, algumas que estão aí assistindo, né, vamos poder ajudar um pouco, né, com o debate. E, e sempre fui muito apaixonada por esse tema da infância, esse tema da criança, esse tema da medida de proteção. A adoção é uma coisa que é um tema super antigo, é um tema que interdisciplinar, complexo, e que começou, e que foi se transformando muito ao longo do tempo. Né? Então, assim como todos os processos familiares, como todas as relações familiares. É. Então, a gente tem notícias do tema da adoção desde os primeiros códigos, né, as primeiras leis da humanidade, mas do jeito que a adoção é hoje, na verdade, é uma formatação, é um contexto de família bastante recente. Né? Então, foi nos últimos anos que a adoção mudou muito a sua ótica, mudou muito a sua função, né? Porque ao longo do maior período da humanidade, a adoção servia muito ao interesse, né, às preocupações, né, dos adultos. Ainda é um pouco assim,
Né? Então, é uma ótica que ainda se mantém, mas que hoje, né, enfim, estamos comemorando os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e foi então com essa mudança na ótica, né, da percepção da criança como sujeito de direitos, né, de que ela sim é o grande objetivo de uma adoção, ela é a pessoinha que precisa ser protegida, né, é para ela que a gente precisa buscar realmente uma família, que os profissionais, todo o contexto da rede de proteção foi mudando a sua ótica e a sua percepção, né, do para que mesmo que a gente está fazendo tudo isso, né? O que a gente precisa buscar para que ela realmente cumpra a sua função de ser uma medida de proteção. Então, se antes se buscava uma criança para os adultos, né, e essa era a perspectiva, né, dos profissionais, a perspectiva inclusive da lei, hoje não é isso que a gente pensa. Hoje a gente tem uma criança desprotegida, a gente tem um adolescente que precisa ser cuidado, e é olhando para essa criança que a gente vai buscar então a família que efetivamente vai mostrar condições, solidez, estabilidade, né, para ajudar com que essa criança reestabeleça o seu direito fundamental, que é fazer parte de uma família. Então, essa é a nova grande ótica, nova, né? Nova, sim. Em termos de história da humanidade, é nova, né? Mas é a ótica, é o sentido da adoção. É procurar uma família para uma criança que precisa de cuidados. E a gente tem ainda essa ideia de que esse processo de adoção é um processo muito burocrático. A gente escuta isso tanto dentro do fórum, quando está fazendo as avaliações, né, Verônica? Quanto na sociedade de um modo geral. A gente ainda escuta. Eu particularmente penso assim que o que está previsto ali como critérios, exigências para uma habilitação são coisas tão básicas, né, que para o tamanho da responsabilidade, do desafio, do compromisso que é ser pai, ser mãe, né? Então eu penso que a apresentação de documentos, que é uma avaliação psicológica, social e né, enfim, eu acho que isso não seria tão burocrático. Aí eu queria te ouvir assim, sobre a tua experiência nisso, se já foi mais burocrático, se as pessoas, se tu escuta isso ainda também, né, aí no teu trabalho. É constante essa bronca, né, da sociedade em geral. Então, são os dois grandes temas quando a gente discute a adoção. É o processo burocrático e o tempo, a demora. Sempre, né? A gente sempre escuta muito essa queixa. Então, realmente, do ponto de vista burocrático, essa é uma queixa bastante infundada, assim, né? E das pessoas que efetivamente não se aproximam do que mesmo significa um processo de adoção. Então, do ponto de vista dos pretendentes, do ponto de vista dos adultos, o processo de habilitação, ele é muito simples. Né? Realmente, a exigência dos documentos, ela é básica, né? Irrisória praticamente. E, né, ela também, né, do ponto de vista das avaliações, do transcorrido, em termos, se a gente pensar no tempo que levam a maioria dos processos judiciais, é rapidíssimo. São poucos meses, né, em 4 meses, 6 meses. Claro, varia um pouco, né, daquelas comarcas que são mais organizadas, que têm a equipe técnica mais disponível, das que não têm a vara especializada, então realmente é um pouco mais complicado, mas é muito rápido.
O que é o difícil, né? E o que as pessoas se queixam muito e acaba tendo essa conotação da burocracia, é que realmente, do ponto de vista subjetivo, o processo de habilitação ele é sim muito exigente. Tá? Porque as pessoas, o perfil principal das pessoas que ainda, né, se voltam para a adoção, na grande maioria, são pessoas que não tiveram a sua possibilidade de ter os filhos biológicos. Então, são pessoas que já estão numa longa caminhada, né, de tentativas, de tratamentos, de buscas, né, de muitas frustrações vividas. E aí elas têm que se confrontar, né, com um processo judicial que, sim, o processo judicial tem essa conotação, né, de se aproximar de uma instituição, na maioria das vezes, mais dura, né, menos preparada para lidar com essas questões subjetivas, até chegar numa equipe técnica que vai poder ouvir essas pessoas e contemplar, né, e aí essas pessoas precisam sim se mostrar, né, e aí essas pessoas precisam sim entender o que significa a repercussão na vida delas, na vida dessas crianças que precisam ser protegidas. Isso é, sim, muito exigente. A gente sabe disso. Né? Ter que conversar com a psicóloga do fórum, ter que conversar com o assistente social do fórum. Né? Não é um processo fácil. Então, é sim muito difícil. A gente entende que é muito difícil. Mas ele é importantíssimo. Ele é importantíssimo porque é nesse momento que as pessoas vão ter a possibilidade de se aproximar dessa realidade da adoção. De entender que contexto é esse, quem são essas crianças, o que implica esse projeto de vida, né? De se envolver com uma criança que precisa, que passou por situações graves de vulnerabilidade, né? E que repercussões isso vai ter na vida deste adulto que vai entrar em contato com essa criança. E aí a gente entra na outra queixa, que é essa queixa sempre importante da dimensão do tempo. Né? Mas isso demora, mas demora muito. Nem vou começar porque já demora muito. Sim, demora. Né? Demora nesse sentido, assim, porque as pessoas já estão numa busca de fracassos, de perdas, de dificuldades, né? Então essa sensação do tempo acaba sendo sempre superdimensionada. Né? Mas o tempo maior e o tempo sempre mais grave e o tempo, digamos assim, com maior prejuízo é o tempo, na verdade, do processo das crianças. Esse é, sim, o grande desafio de todas as pessoas que trabalham com adoção, né? É conseguir, como eu vou dizer assim, alcançar o equilíbrio da medida, né? Do tempo de espera da criança. Né? Então, quanto tempo a gente precisa efetivamente investir nesta família biológica, nesta família, né, de origem dessa criança, que também, né, é uma família vulnerável, também é uma família com problemas múltiplos. A gente vai ter problemas de saúde mental, a gente vai ter problemas sociais, a gente vai ter problemas econômicos. Então, sempre é super complexo. E qual vai ser o momento em que se vai indicar ao juiz de que realmente não há mais nada a fazer? E aí é esse dilema. Quanto é o tempo da criança? Quanto é o tempo do adulto? Né? Qual é o tempo de desproteção que essa criança vai viver na privação da possibilidade de conviver em família, para que a gente realmente possa olhar para
para essa criança, esse adolescente, dizer realmente a gente fez tudo o que podia, mas agora a gente vai ter que partir para uma nova possibilidade. Então, esse tempo é sempre o tempo mais grave, mais duro, mais sofrido para todo mundo, para a criança, para nós que trabalhamos, né, nesses processos de instituição do poder familiar, de como encontrar esse equilíbrio, essa medida. Eu já ouvi, assim, juíza da infância e juventude dizer, assim, que o processo da destituição é o processo mais difícil, né, que se trabalha no juizado, porque é exatamente isso, até que ponto, até quando investir na família biológica, que é o que a lei pressupõe, né, e isso as pessoas, muitas vezes, as pessoas não entendem por que se investe. Bom, tem uma legislação, mas entender, né, e saber esse ponto aí, eu acho que realmente é muito caso a caso, é muito do acompanhamento, né, o papel das equipes lá das casas de acolhimento é fundamental aí, né, porque faz esse trabalho tão de perto, né. E fora os processos, as situações de entrega, que a gente conversou com a Josane, inclusive está aí nos assistindo, as situações de entrega que são tranquilas, a gente conversou sobre isso aqui com a Josane, né? Então, são situações tranquilas, que não tem uma disputa, que não tem uma contestações ali, que é algo onde todos estão de acordo, né? Então, a gente entra nessa briga aí do tempo, né, que implica aí em necessariamente um maior tempo, que é uma tentativa de garantir direitos de todo mundo, né, que está ali nesse processo, o direito da família, o direito da criança, enfim, uma tentativa de garantir todos esses direitos, e isso requer análise, requer um tempo. E realmente eu entendo isso, né, eu acho que é muito importante isso que tu colocou, e também queria colocar isso, assim, que o tempo do Poder Judiciário, o tempo desse processo do Poder Judiciário é só um pedacinho, né, de todo esse projeto de vida, né, Verônica? Isso que quando estava te ouvindo, estava pensando nisso, assim, é um pedacinho de todo um projeto de vida que já vem de muito tempo lá, das tentativas anteriores, né, e que chega no judiciário com muita pressa, como as colegas estão colocando aqui no chat, chega com muita pressa porque o processo está começando hoje, começou a semana passada, mas esse projeto de vida começou às vezes há 10 anos atrás. Exatamente, né? Exatamente. E sim, a gente, né, ali no Poder Judiciário, a gente está no fim da linha, né, onde muitas tentativas, onde muitas medidas já foram fracassadas, não deram certo, né? E eu sempre digo assim, né, que o Juizado da Infância e da Juventude, ali o Fórum Central, onde eu trabalho, é como uma grande UTI social, né? Então, realmente, tudo que chega ali para nós, né, precisa de uma atenção muito especializada, muito urgente, né? Nenhuma situação chega até este ponto, né? Em se falando especialmente de crianças e adolescentes, sem que a situação não seja realmente grave, gravíssima. E é uma pergunta que eu faço, assim, que eu te faço, até porque já tive a experiência de conversar com muitos casais que ainda, né, na perspectiva lá que tu pontuou lá do início dos processos de adoção antes do estatuto, né, nessa ainda com esse olhar, buscam um cuidador para eles, né, buscam, eu tô ficando velho, eu não tive filhos, ou já ouvi assim, eu tô ficando mais idosa e eu não quero ser um fardo para os meus filhos biológicos que estão com as suas vidas, né, acomodadas e organizadas, então eu vim para fazer uma adoção, né? Então, a minha pergunta, o meu questionamento até principal da live de hoje era sobre as motivações, né, das pessoas para adoção e se elas revelam o lugar que a criança vai ter nessa família. Pois é.
Isso é incrível, assim, né? Porque a gente, quando fala da adoção e quando escuta histórias de adoção, a maioria das pessoas e a maioria, né, do que chega no público em geral é essa perspectiva muito romantizada, né, da adoção, né? De que, bom, né? Pessoas de bem, maravilhosas, vão Uhum. encontrar uma criança que então vai coroar esse momento da vida deles. Bueno, isso é uma parte das histórias, né? É verdade. A gente tem muitas histórias Uhum. lindas de adoção para contar, mas cada família, né, que busca, que chega em busca dessa criança, além desse desejo de ter um filho, vai ter outras implicações, outras demandas, outras motivações que vão estar também ligadas a esse desejo, a essa vontade de encontrar com uma criança. A gente ainda tem uma realidade muito predominante, né? Desse perfil clássico, né? Da tradicional, então, de um casal que fez as suas tentativas de ter o filho biológico e não chegou lá. Hoje a gente, isso ainda é a maior parte. Né? Uhum. Mais de 80% do cadastro, né, dos pretendentes à adoção ainda tem esse perfil. Mas a gente tem outros tipos de família que também buscam adoção. Né? Então, sim, nós temos essas famílias que, de uma certa forma, temos as famílias que já tiveram os seus filhos, que já estão mais maduras, mas que começaram muito jovens às vezes, ou que ainda se sentem muito saudáveis, ainda estão muito motivados a acolher, né, uma criança. E eu gosto bastante do perfil dessas famílias, assim, né? Então, são pais que, de uma certa forma, assim, já estabeleceram a sua competência parental, né? Eles não precisam daquela adoção para se sentirem pais. Eles já se sentem, são felizes, né, nesse papel e buscam uma nova experiência na sua vida através da adoção. Uhum. Mas tem aqueles que, aquelas pessoas, e temos uma parcela também bastante significativa, daquelas pessoas que, bom, se dedicaram à profissão, se dedicaram a construir o seu patrimônio, né? Às Uhum. vezes, muitas vezes, né? Nem tiveram um parceiro, né? Foram seguindo a sua vida com os seus projetos pessoais e aí chegam no momento da maturidade, assim, e se dão conta de que, opa, não tive filhos, e agora? Né? Uhum. Bom, falta um protocolo social a ser cumprido, né? Do tipo assim, vai marcando as cruzinhas. Né? Já viajei para a Uhum. Europa, já comprei o apartamento, já comprei o meu Uhum. carro e agora então tenho que ter um filho. Mas, né? Não é bem assim que se faz não é bem assim que se segue um projeto de vida e se envolve Uhum. uma outra pessoa num projeto de vida deste porte, né? E de imaginar que esta pessoa que vai entrar na sua vida não vem para somar, às vezes vem justamente para dividir, para subtrair, né? Porque são pessoas que precisam de um importante investimento afetivo, né? De uma Uhum. importante dedicação. Né? Então, esses protocolos sociais, essas expectativas, às vezes, né, que as famílias têm de cumprimento, né, das suas. Como se o Uhum. ciclo vital tivesse em etapas a serem vencidas. E não necessariamente, né? Uhum. Pode ser que cheguem no momento da sua vida de que, bom, sim, eu fiz uma opção de que eu não teria filhos, né? Uhum. E isso, então, tá. Enfim, né? Foi um projeto Então, que não foi cumprido, né? E ter que uhum. se deparar, então, né, com Uhum. essa limitação, entre aspas, né, com essa escolha que fez ao longo da sua vida.
Uhum. Às vezes as pessoas não acreditam quando a gente conta isso, né? Que sim, não, a pessoa veio aqui porque ela, no fundo, é isso que ela espera, né? Ela espera alguém dentro daquela perspectiva que ainda existia ali naquele Brasil colonial ali dos filhos de criação, né? Tivemos até bem Uhum. pouco tempo, assim, né? De alguém que sim vai funcionar como um serviçal, como um É. cuidador, né? Uhum. Alguém que possa dar conta do meu patrimônio, né? E Uhum. seguir com uma pensão, né? Afinal de contas, eu trabalhei a minha vida inteira e para quem eu vou deixar tudo isso? Ah, eu vou deixar para uma criança. Não, existem outras Uhum. formas de ajudar uma criança, existem outras possibilidades, né? De fazer essa transição, essa transposição. Uhum. Então, hoje a gente ainda tem, né, isso, assim, a infertilidade, a gente lê isso e vivencia, né, na prática, e a infertilidade, né, como aquilo que leva mais, né. A gente vê cada vez mais também outras famílias, né, buscando, assim, que não o casal heterossexual. Então, a gente vê, assim, esse aumento porque é muito interessante ver isso, assim, porque as pessoas chegam pensando que vão ter diferenças, né, no seu processo de avaliação, vão ter restrições por não ter um companheiro ou uma companheira, né, porque a gente vê isso, assim, homens sozinhos, né, homens solteiros buscando Uhum. adoção, mulheres solteiras buscando adoção, casais homoafetivos, tanto de homens quanto de mulheres, né, buscando adoção. Então, é interessante ver isso. Possivelmente restrições, sofram algum tipo de limitação nesse processo. Eu acho que é importante a gente dizer isso, que, né, esclarecer que todas as pessoas passam pelos mesmos processos, né? Não é isso que vai fazer a diferença aí entre uma adoção e outra, entre um processo e outro. Eu acho que é importante a gente trazer isso também, né, para desmistificar. Há alguns anos, né, na verdade, as famílias homoafetivas, né, então, que foram, que há alguns anos vem crescendo, enquanto também, né, no número de pretendentes à adoção, durante muito tempo se pensava, né, mas como a gente vai avaliar que diferenças a gente precisa buscar, né, como a gente vai compreender essas famílias. E, e ao longo do processo de construção da habilitação desses pretendentes e de entender como funcionam essas famílias, quem são essas famílias, né? Se foi entendendo que, na verdade, a gente precisa conhecer delas e a gente precisa saber delas as mesmas coisas que a gente precisa saber de qualquer família. Que condições, o que elas acreditam que podem oferecer para uma criança, né? Quais são a sua capacidade de estabelecer um vínculo afetivo, qual a sua capacidade, né, de educar, de cuidar de uma criança, o que eles entendem do que é a fragilidade dessas crianças que precisam da adoção. Uhum, uhum, uhum. Tem algumas colegas ali, tu tá me ouvindo bem? Tô dando uma Tô. trancadinha. Tá um pouquinho nublado a tua. Tá um pouquinho trancado, mas eu ouvindo Tu, eu tô, não tô te vendo bem. tá, eu tô no 4G, tu tá no 4G também ou não? Tô Deixa eu ver se também. eu tô no 4G. Ah, É, tá, mas tô te ouvindo. Agora melhorou.
Tá. Tá. Eu tinha botado no 4G e agora voltou sozinho praticamente, sei lá. Mas tem gente perguntando aqui sobre a avaliação, Verônica. Não sei se tu quer comentar sobre a avaliação, como é feita um pouquinho. Pois é. Essa Uhum. sempre é um tema bem delicado, assim, né? Afinal de contas, o que a gente avalia, né? É muito é muito complexo isso, porque na verdade, assim, o estatuto, a lei não nos ajuda nada, né? O que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente? Que a família tem que oferecer motivos legítimos, né, para ser considerada apta à adoção. O que é motivo legítimo, né? Senhor, não sei o que é motivo legítimo, né? Que ela tem que ter condições, estabilidade. Então, dentro da psicologia, é um mundo de coisas, né? Quer dizer, Uhum. nem nós, enquanto psicólogos, dentro da nossa ciência, a gente não concorda, né? Dependendo da Uhum. teoria. A gente, algumas coisas tem próximas e comuns, né? Mas o que é ser um bom pai? O que é ser uma boa mãe? Uhum. Nossa, isso a gente pode passar umas 3 horas falando sobre isso, né? Então, do momento da habilitação para adoção, o que mesmo a gente vai buscar, né? Como mesmo a gente vai avaliar essa capacidade de parentalidade dos adultos. Então, é bem complexo isso, é bem delicado, né? Vai depender muito da formação de cada profissional, vai depender muito, né, dos instrumentos aí dentro da sua opção teórica, né? Mas, mas principalmente, assim, né? O que a maioria dos profissionais concordam? É a questão da capacidade, então, né, de estabelecer vínculos, é a sua estabilidade emocional, né? A sua a solidez dessa pessoa de uma forma ampla, assim, né? Essa pessoa conseguiu, então, estar realizada, né, em outros aspectos da sua vida, né? É uma pessoa que consegue trabalhar, que consegue ter vínculos de amizade, que consegue ter vínculos, Uhum. né, na sua própria família. E então, em em percebendo essa pessoa, né, como o ambiente favorável que essa criança precisa para se desenvolver no futuro, se essa pessoa tem ou não possibilidades, né, de acolher uma criança ou adolescente para ajudar no desenvolvimento posterior dela. Uhum. Porque o que a gente sabe, né? A gente sabe que as crianças e adolescentes disponíveis para adoção são pessoinhas que passaram por muitas adversidades na vida delas, né? Então, assim, existem sim questões de saúde física, existem sim questões de saúde mental. São crianças que foram expostas a situações de violência, que foram expostas a as substâncias psicoativas, possivelmente, no momento gestacional, né? Uhum. Vírus, doenças, N coisas. E aí, o que a ciência diz? Que a gente não sabe o que vai acontecer com essas pessoas ao longo da vida delas. Né? Que peso isso vai ter no transcorrer da vida delas? Porque é uma mistura de coisas. A única coisa que todas as ciências concordam, né, neurologia, psiquiatria, psicologia, né, é que o desenvolvimento dessa criança vai depender do ambiente que ela encontrar depois. Né? Ou seja, de um ambiente que consiga oferecer para ela condições de desenvolver as suas potencialidades dentro das suas limitações. A única coisa que todas as ciências concordam é isso. Né? Então, transpondo isso para esse contexto da habilitação, do entendimento, né, de quem são essas pessoas, é entender que ambiente essas pessoas, né, esses adultos podem oferecer para as nossas crianças. O que na concepção deles de vida, de valores, eles entendem do que eles são capazes, né, de dar conta.
E aí, dentro da sua própria normativa de valores, e isso é um trabalho bem sofisticado e é um trabalho muito artesanal com os pretendentes, né? De eles poderem depois, no momento em que eles encontram essa criança, poder reavaliar, poder redimensionar o seu projeto de adoção. Quando começa a habilitação, as pessoas têm uma ideia do que eles imaginam que vai ser esse projeto de adoção. E é muito incrível porque no momento que a criança chega, tudo isso sacode, né? Tudo isso precisa ser reacomodado. Porque enquanto eles imaginavam uma pessoinha, né, etérea ainda, né, idealizada, daqui a pouco a gente chama eles para conversar sobre o Pedrinho, sobre a Maria, sobre a Joana. E aí essa pessoa, sim, né, tem a sua própria história. E as pessoas têm que olhar para essa história, né? Para essas marcas que essa criança vai trazer, de violência física, de exposição, de sofrimento, de dor, e pensar, bom, eu enquanto mãe consigo dar conta disso, né? Eu imagino que a minha filha, que eu vou nanar toda noite, que eu vou cuidar toda noite, né? Eu vou conseguir ajudar ela a transformar essa experiência que ela teve na vida dela, né? E aí é se confrontar com essa situação concreta, né? E redimensionar, então, esse projeto adotivo. E pode ser que no momento em que chega a história dessa criança, eu me dou conta que eu tenho as minhas limitações enquanto adulta, pelas experiências de vida que eu passei, né? Pela história da minha própria família, né? Isso pode ter, sim, repercussões negativas, né? Então, é um outro momento de tomada de decisão. É um segundo estágio que eu acho importantíssimo, né? Na decisão pela adoção. E eu acho também, eu acho que a gente tem que me remeteu, né, a importância dos grupos de adoção, porque eu acho que nesse momento aí de espera, né, eles têm esse papel super importante de aproximar, né, esse ideal que tu fala, né, que lá do início do processo, a essas realidades, né? A essas realidades, porque vão acompanhando esses casais, essas pessoas vão acompanhando outras experiências, então elas vão se aproximando das crianças, da realidade das crianças e dos manejos também, das formas como esses adultos estão construindo os vínculos com cada uma dessas crianças. Então, os grupos eu acho que são sensacionais para que esse processo, né, seja, me parece, facilitado, né, esse processo de aproximação, assim, do real, que também é um processo que a própria maternidade biológica também, né, a gente estuda aí que acontece, que a criança é sempre idealizada, né, se é biológica ou não, né, então é sempre idealizada. E essa, eu acho que essa troca, né, desse sentimento, né, de ter dúvida, sim, né, de não saber mesmo se pode dar certo, se eu vou ser suficientemente, né, capaz de dar conta disso, porque tem essa questão idealizada, né, de que não, quando eu olhar para a criança, eu vou saber que é ela e automaticamente eu vou me transformar em mãe. Não é assim que funciona. Eu vou ter dúvidas, essa criança e as crianças, quando né, tem toda essa discussão do teste da criança, que a criança testa, que a criança provoca, né? É isso, mas também não é exatamente isso, mas sim, a criança precisa saber a consistência emocional desse adulto. Né? Então, esse teste, ele pode ser, sim, muito forte. Ele é, sim, muito forte. Né? Porque a criança precisa saber a repercussão emocional que tem, né? As dificuldades dela, né? O quanto esse adulto se sente mesmo capaz, né? de amar, de se aproximar de verdade.
Então, essa provocação, né, que às vezes parece tão boba mesmo quando alguém conta. Sim, imagina, ela riscou o meu sofá. Parece uma coisa sem sentido, né? Mas a criança encontra o sentido que aquilo faz para o adulto. Né? E o quanto o adulto, no momento do estresse, no momento, né, desse desgaste emocional, desse investimento emocional, que repercussão aquilo tem. E como esse adulto, então, vai dar conta, né? Vai ressignificar essa experiência e vai aguentar, sim, aguentar, né? Vai elaborar esses momentos de angústia, né? Que nada mais são do que a angústia que a criança coloca dentro do adulto para ver, né? Como é mesmo lidar com essa sensação de tanto desamparo. Eu tenho que aproveitar isso que tu falou, porque eu já vi muitas vezes as pessoas repetirem assim essa idealização do encontro, né? Que como uma química, né? Já ouvi, né, com essa palavra, né? Uma química, como um casal que se encontra, amor à primeira vista, né? Como um casal que se encontra, né? A mãe vai ver aquela criança e imediatamente vai ter uma conexão. Então isso traz assim um risco, eu acho enorme, né? Esse tipo de crença traz um risco enorme nesse processo que tu tá falando, né? Porque qualquer arriscada do sofá vai ser a negativa, né? Dessa conexão. Às vezes, não, mas eu errei, não era esse o meu filho, porque o meu filho, né, ideal não faz isso. Então ele tá dizendo que não é esse aqui o meu filho. Então, essa construção aí, essa perspectiva também, ela tem que a gente precisa falar sobre isso no sentido de alterar, de transformar essas ideias nessas crenças, porque por conta desse risco. Então, qualquer coisa que não seja o ideal, né, é motivo, é de pensar em entregar a criança, retornar a criança, né, volver essa criança, que a gente não gosta de usar essa palavra, mas é a verdade, né, é o que acontece. Então, a gente tem visto isso assim, as pessoas repetirem essa ideia de uma química, né? Uma conexão imediata em detrimento de uma construção de um vínculo que vai ter todo esse investimento aí que tu falou, de tolerar, de suportar, de ter momentos bons e ruins, né? Exatamente, e de que esse espaço da criança, né, ele vai sendo construído, ele precisa ser construído subjetivamente, ele precisa ser construído aos poucos, né, não é automático, né, até porque, bom, se a gente pensa em como funciona o processo, né, de adoção, bom, as pessoas se habilitam, e o processo está lá pronto, né? E o processo vai para dentro da caixinha do arquivo e vai ficar lá empoeirado, esperando, né? Por muito tempo, até que vai chegar o momento em que essa pessoa vai ser chamada, porque vai ser indicada de acordo com o perfil, né? E esse, então, como eu estava dizendo, é um novo momento de tomada de decisão, né? Então, muitas coisas acontecem ao longo desses 2 anos, 3 anos, 5 anos, enfim, né? As pessoas mudam de trabalho, as pessoas mudam de casa, as pessoas mudam de país, né? As pessoas mudam de marido, muitas coisas acontecem. Podem acontecer ao longo desses anos. Então, é um novo momento de tomada de decisão. E algumas pessoas vão passar se preparando para esse momento, outras pessoas não, né? Também vão guardar este projetinho de adoção em alguma caixinha até que até que toca o telefone, né? E a pessoa leva um susto. Então, quando houve essa mudança na lei, né, no Estatuto da Criança e Adolescente, com essa e que deu, né, para o processo de habilitação essa nova etapa, essa nova fase assim, da preparação, acho que isso foi muito importante, né, porque claro, ainda
na maioria dos lugares ainda ficou um pouquinho engessadinho isso, assim, de ficar restrito ao momento só, né? Do processo de habilitação ali até o juiz decidir pelo ingresso na SNA. Mas isso abre essa perspectiva e começa a mudar essa concepção, essa ótica, né, de que as pessoas precisam, de que isso é um processo contínuo, né, se transformar em pai e mãe, né, não é uma chavezinha que vai ser virada, né, e de uma hora para outra isso vai acontecer. Então, e é muito interessante porque os pais biológicos, né, as famílias que têm os seus filhos, têm muito menos receio e pruridos, às vezes, de falar das suas mazelas, né? De como é ruim ter que mesmo acordar de noite, né? De como é ruim comer comida fria, porque tem que atender as crianças. E na adoção, até muito pouco tempo, isso era uma coisa assim que não podia ser falado. Né? Um certo tabu, assim, porque afinal de contas, se a pessoa escolheu adotar, ela é uma pessoa, né? Ela é uma pessoa quase divina, santa. Né? Então ela não vai poder ter problemas. Não, ela vai ter problemas sim. E ela vai ter muitas dúvidas, sim, né? E vai ter momentos em que ela vai se deparar assim, mas por que mesmo eu decidi isso na minha vida, né? Para que mesmo eu escolhi isso? Bom, e se viver o encantamento de poder pensar que sim, eu tenho que decidir por isso muitas vezes e todo dia, né? Eu escolho ser mãe, eu escolho cuidar dessas crianças, né? Isso pode ser um processo, sim, muito positivo, tanto para os adultos, mas especialmente para as crianças, né? Que vão se sentir novamente escolhidas a cada novo momento de vida, a cada novo acontecimento, né? Na vida dessa família. Eu acho que a gente vem vivendo um momento também que se fala da maternidade real, paternidade, parentalidade mais real do que nunca, né? Porque sempre foi assim idealizada e nunca se pôde muito falar sobre essas mazelas, né, que tu traz. Sim. Então, eu acho que a adoção mais ainda, então, né, entendo quando tu fala, mais ainda carrega esse peso, né, de não poder, né, de não se sentir à vontade, digamos, para poder trazer essas realidades, né. Enfim, Verônica, a gente já tá, olha só, como eu disse, que passa rápido a nossa hora. Então a gente já tá acabando, né? O nosso tempo já tá lá nos finalmente. Eu queria que tu dissesse assim, se tu tem algum projeto agora no próximo, né, de curso, de evento que tu vai participar, alguma coisa para fazer algum convite para as pessoas. Pois é, esse momento da pandemia, vou dizer que não está sendo fácil, né? Então, projetos realmente estão sendo todos reestudados, assim, né? Bem difícil, assim. Tem uma coisa legal, assim, que eu queria aproveitar para divulgar, né? Muitas pessoas estão vinculadas, assim. A gente vai ter a gente está cada vez mais trabalhando, né? Com projetos de incentivo à adoção tardia, né? O próprio Tribunal de Justiça, então, tem os seus projetos, as suas coisas acontecendo, né? Nessa nova possibilidade, nessas novas possibilidades de adoção. Dia 10 de agosto vai ter um evento que está sendo organizado pela Coordenadoria da Infância e da Juventude. Vai ser no final da tarde. Eu não me lembro se 18 ou 19 horas, mas, né, fiquem atentos às redes sociais aí, porque já está em divulgação. Que vai ser o comemorativo, né, um evento comemorativo dos 2 anos do aplicativo Adoção. Ah, sim, que legal. Ele vai ser restrito aos pretendentes habilitados. Não precisam ser só pretendentes aqui do Rio Grande do Sul, né? Mas fazendo contato com a coordenadoria, as pessoas vão poder fazer a sua inscrição, então, e participar desse evento. Online como tudo, né? Online como tudo. Então eu aproveito para lembrar, assim, a gente está
né, fazendo o lançamento do e-book, nesse capítulo a gente fala disso, assim, eu falo disso de uma situação que a gente eu criei a partir de algumas realidades, mas assim, de uma situação em que a família busca esse cuidador, e daí eu discuto lá essa questão do lugar dessa menina, né, que eles desejam uma menina grande, né, quase adulta. Então, nessa história fictícia, e aí lá a gente discute esse lugar e essa perspectiva, assim, desta família e construindo um pouco dessas ideias aqui que a gente trocou, né, Verônica, de investimento, né, que muitas vezes é isso que a gente busca, que essas famílias invistam, né, porque essa é a prioridade e esse é o nosso olhar, é o olhar da criança como prioridade, né, que pesa mais nessa balança de direitos, né? Então a gente discute isso lá, pensando que muitas vezes a família quer ser investida, né, e não investir, né? Isso, então acho que é o assim que tem que ficar para a gente numa conversa como essa. Retomando e reforçando esse lugar da criança como prioridade nas nossas avaliações, no nosso trabalho, em qualquer, né, momento desse processo aí tão complexo, e tu traz tão bem, né, todas essas complexidades. Então já aproveito para convidar, né, todo mundo para a próxima e última live, né, desse projeto, que vai ser segunda-feira com a Analice sobre ato infracional, que envolve também muitas vezes tantas violências, né? Muitas vezes esses adolescentes foram crianças com muitos direitos violados, é isso que a gente vivencia aqui, vive na prática, né? Essa realidade também. Então é importante a gente conversar sobre isso, são poucos os espaços que eu vejo, né, que conversam sobre esse público do adolescente, então já convido todo mundo para segunda-feira. E convido também quem não conhece o projeto do e-book e do canal, se inscrevam lá, porque a gente está sempre buscando, né, trazer coisas bem legais, conteúdos bem legais, importantes para a infância e adolescência. E Verônica, muito, muito obrigada por participar aqui do nosso projeto. Eu agradeço, foi muito legal, nossa live. muito bom mesmo, né? Tava nervosa, meu debut na live. Que legal, eu fico bem feliz. Legal. Tá. Então tá, muito obrigada para todo mundo, especialmente para Verônica. Tá bom, obrigada. Um beijo, Tchau. beijo, tchau.